Olá pessoal, saudações mais uma vez. Esse vídeo é dedicado a todas as pessoas que têm acompanhado o nosso trabalho, né, especialmente os integrantes do Master Group Axis Select, que é o grupo de mentoria onde nós atuamos com o background da corretora Axis, cujo propósito é você se transformar num trader profissional, poder operar com consistência, com qualidade, né, com uma forma de gestão eficiente para que você galgue aí a carreira proposta pela corretora Axis dentro do plano de financiamento em que ela fornece. Tá? Se você está chegando pela primeira vez e ainda não sabe, né, do que se trata esse plano de financiamento Axis Select, eu te convido a dar uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, especialmente das nossas lives de pré-mercado, que acontecem todos os dias, às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, e também alguns vídeos explicativos que no canal está à disposição, e nos grupos, né, nas redes sociais onde eu participo. Aí você vai ter uma ideia do que se trata, né, o porquê, quais são as causas e como iniciou, né, esse trabalho, qual foi a origem dessa iniciativa. E um dos motivos que eu venho gravar especificamente esse vídeo hoje é porque o formato de trabalho que eu utilizo, a técnica e a estratégia operacional que eu utilizo, que tem se demonstrado mais eficiente, especialmente no cenário atual. Presta atenção nisso, o cenário atual do mercado financeiro, conforme a geopolítica mundial e tudo que a gente vê acontecendo, essa técnica tem se encaixado e proporcionando aos traders que adotam essa mesma técnica uma assertividade acima da média e uma segurança muito maior do que o aspecto mais utilizado aí, digamos, do trade tradicional, as técnicas de scalping ou qualquer outro estilo que você possa analisar. Então, eu vou falar nesse vídeo o que são, primeiro, os pares de baixa dispersão, aonde que eu identifico as características deles. São alguns que no cenário atual apresentam essas características. Então você vai entender o que é a dispersão, ou seja, o que é esse conceito, né? E isso está relacionado ao movimento do preço. Então a dispersão de preço, você vai entender a fundo o que é esse conceito nesse vídeo. E essa é uma das tantas técnicas que a gente extrapola lá na sala fechada, na mentoria Master Group Axis Select. Então já é um taste aí, uma pequena demonstração de uma das tantas técnicas estudadas. E eu faço questão de colocar isso a público aqui no YouTube, primeiro atendendo a muitos pedidos, e segundo porque eu considero sim uma das técnicas mais eficientes e mais fáceis de você lidar no cenário atual. Talvez não seja a técnica mais rentável, mas com certeza é a mais segura, tá? Pelas características que nós vamos apresentar aqui. Então, a baixa dispersão faz com que, primeiro ponto, você tenha uma variação de pontos ali mais barata do que nos pares de dispersão tradicional. Então, enquanto, por exemplo, GBP-USD, que é um par de alta dispersão, digamos assim, o valor do pipete, que é o valor da variação do pontinho na quinta casa decimal, se você puxar um lote inteiro, está mais ou menos na questão de $1, tá? Ou melhor, né, se você for aí fazer, né, a comparação do pipete com os valores apresentados, vai realizar em torno disso. Se você pegar um par de baixa dispersão, como o AudiCAD ou como o AudiNZD, por exemplo, a gente vai estudar com detalhes, você vai ver que o valor desse pipete é praticamente de 40% a 50% a menos. Em outras palavras, isso acaba te gerando um consumo de nível de margem bem menor e além do que a velocidade desses pares também diminuída para você operar de uma maneira muito mais tranquila. Em uma conta de $500, por exemplo, que é a proposta inicial da fase seed do Axis Select, você conseguiria aí abrir muito mais ordens utilizando pares de baixa dispersão
do que pares de alta dispersão, por exemplo, com o mesmo nível de segurança operacional, em termos de análise e gestão financeira da tua conta, ok? Então, alguns pontos eu já passei aqui no meu canal, né? Eu já passei, por exemplo, o conceito de volatilidade histórica, que tem íntima relação com isso, né? O que é a volatilidade, né? Volatilidade é, digamos assim, a velocidade de variação do preço. E a volatilidade histórica, portanto, a velocidade de variação do preço dentro de um contexto temporal, onde você pode pegar para trás um mês, 6 meses, um ano. Então você pode, por exemplo, entender qual é a volatilidade histórica de um ano para trás, qual é a volatilidade histórica da semana, qual é a volatilidade histórica dos últimos 45 dias, e por aí vai. O fator temporal é apenas um fator de análise pessoal desse trader. Agora, a volatilidade histórica, ela vai demonstrar para você uma dispersão de preço. Ou seja, ela vai demonstrar para você como esse preço vem variando no decorrer do tempo. Então, você tem duas características importantes. Eu diria três, mas vamos para efeito do Forex, e aí eu já vou explicar de onde nasce essa teoria. Digamos assim, os pares de baixa dispersão, que é o que nós vamos ver aqui nessa técnica, e os pares de dispersão mais elevada, diria de um nível intermediário a um nível alto, digamos assim. Tá? Por que então pegar os pares de baixa dispersão antes de começar a falar deles e explicar quais são? Primeiro, pelo seguinte, quando você opera uma técnica de gradiente linear, que é a técnica que eu mais utilizo atualmente, que eu já vou mostrar na prática aqui, você precisa que esse par ele não tenha uma dispersão muito alta, ele não varie em topos e fundos de uma maneira muito abrangente. Né? Se você pegar, por exemplo, um par de alta dispersão, você vai ver que a variação entre topo e fundo é de 90 mil pontos. Às vezes passa de 100 mil pontos. Às vezes, se você pegar uma moeda exótica, você vai ter uma variação de 500 mil pontos. Ou seja, ninguém, por maior que seja a sua própria conta, consegue antever um movimento aí de 100 mil pontos. Um flash crash, por exemplo. Então, muitas vezes, traders que tentaram utilizar a técnica de gradiente linear em pares de alta dispersão acabaram sendo quebrados, entre aspas, ou levando o tal stop out por parte das corretoras, porque por causa do esgotamento do nível de margem. Então, se eu estou falando algo aqui que você ainda não domina em termos de conceito, não se preocupe, computa a informação aí e depois aqui no canal você vai ter outros vídeos diversos explicando esse conceito. E vem para o nosso Master Group para você estudar isso mais a fundo, tá ok? Então, atualmente, no cenário que nós estamos vivendo, quais são os pares de baixa dispersão? Eu já vou aí compartilhar a tela e mostrar para vocês o que eu me refiro em relação a isso. Então, pares de baixa dispersão atualmente são AUD, normalmente os vinculados ao dólar australiano, tá? AUD, NZD, AUD-CAD e o NZD-CAD. Esses três são os que menor têm dispersão dentro do universo dos 28 pares principais do mercado cambial, do mercado de Forex. Tá? Agora, existem pares de uma dispersão mediana, como, por exemplo, o Euro-GBP, onde você ainda consegue aplicar a técnica que vou demonstrar com uma razoável segurança. Porém, pares de alta dispersão, como o GBP-USD, por exemplo, o Euro-GBP, CHF, JPY e por aí vai, o que acontece? Você poderia ter algum revés maior e aí ter que gerenciar isso a partir do seu nível de margem aumentaria demais o grau de dificuldade da sua operação. Então, esse é um vídeo extremamente pontual e técnico, pessoal, que eu peço para vocês terem um pouquinho de paciência e irem comigo até o final. Tá? Eu vou compartilhar, então, a tela aqui e vou compartilhar tanto o meu MetaTrader como o TradingView, atendendo a pedidos de muitos aí, ok? Então, o que eu quero que vocês percebam, tá? Que vocês combinem nesse momento tanto o conceito de volatilidade histórica, que é um conceito que eu já mencionei em outros vídeos do canal, como também, pessoal, a história de você
entender que esse movimento independe da tua análise, esse é um movimento de mercado. Então, uma das primeiras características também que eu devo apontar é o seguinte, galera, você vai escolher um estilo de operação mais voltado para o longo prazo. Exatamente, né? Então, o estilo de gradiente linear não é um estilo que versa em cima do scalping gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, ou seja, os gráficos abaixo de 1 hora. Normalmente, você, quando opta por esse tipo de trabalho, você opta em cima de um estilo mais position trading. Então, o pessoal que me acompanha há mais tempo sabe que eu sou um position trading. Então, o que o position trading faz diferente do scalping? Ele faz uma análise mais rebuscada no sentido de buscar alvos mais longos. Ele não está interessado com aquele curto movimento de um gráfico de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, M30. Ou seja, aquilo que é abaixo de H1, normalmente no Forex, quem lida bem com esses gráficos são aqueles traders que escolhem movimentos curtos para trabalhar. Então ele faz aqueles tiros de 100 pontos, 50 pontos e tal. Já um position trading, que opta pela técnica de gradiente linear, opta por gráficos maiores. Então, como é que é o operacional? Você vai usar aqui, aqui 2 indicadores já são mais que suficientes. Aqui eu coloco 2 indicadores, tá? Você consegue no TradingView fazer gratuitamente, que é o túnel de Vegas e os order blocks aqui. Tem vários tipos, você pode escolher o que você mais gosta, tá? E se você capturar os movimentos aqui de dispersão, né, desse trabalho, você vai ver que as movimentações de preço, todas elas, pessoal, todas elas acabam gerando para você uma variação muito pequena de preço, né? Então, o que acontece? Opa, o que acontece? Você tem essa variação de preço, nossa, tá puxando o indicador aqui, de forma muito curta. Quando eu trabalho, por exemplo, já voltamos aqui para o nosso TradingView, um indicador mais curto, né, em D1, eu vejo também no MetaTrader esses mesmos parâmetros. Aqui no MetaTrader eu consigo prever que as distâncias elas são distâncias mais longas, passam facilmente de 1.000 pontos, passam facilmente de um distanciamento linear, onde você consegue, com determinado grau de paciência, ok? Conseguir alvos mais distantes. E nada impede de você fazer ordens curtas, ó, aqui eu tenho um pequeno alvo aqui, ó, de 60 pontos, porém de forma escalonada, você vai abrindo uma atrás da outra. Então acaba que na prática, apesar de você usar um gráfico de D1, você pode sim fazer várias ordens, tal como o scalping trabalha. No entanto, a tua análise não vai estar projetada em cima de um gráfico pequeno. A tua análise vai estar projetada em cima de um gráfico maior. E os movimentos de preço são movimentos maiores, porque você trabalha gráficos diário e semanal. Então, o que acontece, né? Você pode estruturar o teu trabalho em cima tanto do gráfico semanal como o gráfico diário e utilizar o diário para você operar. Tá? Como é que funciona então? Você tem essa média central, tá? Que ela determina, digamos assim, a volatilidade histórica do par. O que significa isso? O preço, no decorrer do tempo, tá, gente? Você vai perceber que a dispersão dele passa exatamente, ou seja, a média passa exatamente no meio do processo. Então, se você medir os distanciamentos do range que ele trabalha no gráfico D1, você vai ver que essa média, que é uma média simples de 55, tá ok? Com os seus subníveis, nível de Vegas. Eu coloco no meu canal vários vídeos onde eu trabalho essa ideia, tá? E você vai perceber que a mesma característica
acontece nos seus correlatos. Por exemplo, no AudiCAD. Então, o AudiCAD ele tem também essa mesma ideia de dispersão a partir da média, ok? E você vai ver também que o NZDCAD também possui a mesma característica, certo? A mesma característica. O que vai, então, fazer com que a tua operação se torne mais assertiva? Você vai capturar duas palavrinhas aqui: exaustão de movimento e reversão de movimento. Então, você tem a média central como base de referência do movimento. Você tem os afastamentos da dispersão, algo tranquilo. E como eu falei, são afastamentos curtos. Por quê? Porque o par é de baixa dispersão. Vou mostrar rapidamente aqui. Ó. Se eu pegar, por exemplo, um par como o Audi NZD e eu subtrair o zoom aqui, ó, eu vou ver essa característica acontecendo de uma maneira muito interessante. Ó. Observem que desde... Vamos lá, vamos pegar aqui vamos lá, vamos pegar aqui, ó, 2013. Aqui eu estou em 17 de novembro de 2013, início de 2014. O que você percebe nessa dispersão aqui? Você percebe que o mercado, né, que o equilíbrio cambial entre Austrália e Nova Zelândia, ele aconteceu. Ó, você tem um range curto e distante, acima de 10 anos de gráfico. E essa dispersão, né, se eu pegar do ponto mais alto ao ponto mais baixo, vai ter algo em torno de 14 mil pontos. Certo? Agora, se eu comparo com GBP-USD, por exemplo, tá? E eu tirar e fizer o mesmo processo de tirar o zoom, você vai perceber que a dispersão dele é muito mais alta. Então, aqui eu tenho acima de 40 mil pontos, acima de 90 mil pontos, se eu for pegar desde 2013, que seria basicamente o mesmo time, né, do outro ali, ó, dá 60 e quase 70 mil pontos. E se eu for ainda para pares exóticos, por exemplo, você vai ver que essa distância aumenta muito mais. Então, impossibilita de eu usar uma técnica de gradiente. O que é a técnica de gradiente, né? Gradiente linear. É a técnica de grid, que o pessoal fala no mercado de Forex aí. Ou seja, essa técnica que quando você, por exemplo, faz uma venda e essa venda vai contra você, você, pela lógica da oscilação de mercado, ao invés de você estopar essa venda negativa, não, você dá um distanciamento e abre uma segunda ordem na mesma direção, espera o fluxo de preço que acontece dentro da dispersão que você conhece e captura o preço médio dessa relação sistêmica e saindo no lucro. Ou seja, você não usa stop loss. Agora, eu poderia operar com stop loss? Poderia também. Então, o que consta, na verdade, aqui? Ó? Então, se eu já entendi, né, que esses pares, Audi NZD, NZDCAD e AudiCAD, e também eu poderia citar atualmente, um pouco mais recente, o Euro GBP. Euro GBP, se você analisar as últimas conjunturas dele, você vai perceber também que a dispersão aumentou. Né? A dispersão dele, ele também aumentou. Ou melhor, perdão, a dispersão dele ficou diminuída. Ele possibilitou trabalhar na mesma técnica. Tá? Então, eu posso tirar, por exemplo, o Audi NZD da jogada, ou melhor, eu posso colocar o Euro GBP na jogada e entender o mesmo processo. Vou pegar aqui, ó, Euro GBP, ó, eu posso colocá-lo num range aqui, né, encurtando o zoom aqui, ó, também lateralizado com uma dispersão menor. Agora, se eu for computar ou aferir essa dispersão, eu vou ver que ela também dá mais ou menos no mesmo padrão do áudio NZD. Ou seja, se eu tenho essa dispersão e se eu tenho o range lateralizado, ok? Então é claro que eu percebo que essa lateralização, no caso do EuroGBP, ela é mais recente, ó, a partir de 2016 para frente. Já a lateralização do Audi NZD já passa de uma década.
Então, é um par que já vem equilibrado de forma cambial há mais de uma década. A pergunta que não quer calar e que muita gente me faz quando eu trabalho essa ideia de dispersão é o seguinte: será que não vai acontecer com o Audi NZD o que aconteceu com o SDJPY, de ele quebrar o topo e ir-se embora? Pode, é uma possibilidade que existe. No entanto, eu olho o padrão comportamental desse par e eu vejo que ele não faz isso há mais de uma década, ou seja, ele chega numa região alta e começa a se corrigir. Vai a uma região baixa e vai se corrigir. Então é claro que não existe segurança total ou absoluta nisso. No entanto, o que acontece? Eu posso tratar a questão de uma maneira muito mais interessante, trabalhando da seguinte forma: quando o preço está acima da média, eu vou trabalhar vendas. Quando o preço está abaixo da média, eu vou trabalhar compras. Certo? E aí sim, eu posso, de uma maneira geral, aqui, ó, trabalhar, por exemplo, um Audi NZD, certo? E eu sei que esse Audi NZD vai buscar essa média. Então, o que eu faço? Eu espero um afastamento prévio, espero ele bater num order block, desse, que é um indicador comum, que a gente tem gratuitamente, tanto aqui no TradingView, como também para MetaTrader. Né? Aqui a questão do Smart Money, eu consigo estabelecer isso. Aqui a gente até montou um setupzinho com esse indicador DSS, esse indicador RSI, que são indicadores modificados que te dão uma noção mais curta também. Fantástico isso aqui para você operar. E pronto, você sabe que se você está num order block superior, você vai vender. Se você está num order block inferior, você vai comprar. E você consegue estabelecer essa ordem com uma maneira muito mais tranquila, com uma maneira muito mais vamos lá, pacificada, onde você não vai ter rompantes de altos e baixos longe digamos assim, do aspecto controlado. Então o que tu faz? A operação fica muito fácil. Você vende em cima, compra embaixo, vende em cima e compra embaixo. E você pode trabalhar aqui no D1 com extrema tranquilidade, buscando alvos mais longos, 200 pontos, 500 pontos, 1.000 pontos às vezes. Ou ainda, se você trabalha, gosta de trabalhar, por exemplo, com o trailing stop, que é você jogar o stop no lucro, né? E surfar a tendência positiva, isso fica uma maravilha. Né? Tem gente que não gosta de trabalhar que nem eu. Eu gosto de trabalhar dando take. Eu vou dando take e vou garimpando o mercado, comendo pelas beiradas. Agora eu não preciso. Eu posso jogar esse take lá na frente e jogar o stop no lucro quando a operação for para o positivo e surfando a onda. É uma ótima estratégia também. Tem vários alunos no Master Group que trabalham assim, né? Se você combina essa técnica de gradiente linear em cima dos pares de baixa dispersão, você consegue, por exemplo, configurar robôs EAs com extrema facilidade, com grande nível de assertividade e segurança. Então você coloca, e nem precisa usar os order blocks se você não quiser, você pode, no túnel de Vegas, já matar a fatura da charada. Ó. Por quê? Porque eu não tenho aqui a marca de volatilidade histórica mais ou menos na metade do range, e a altura do range que ele vai trabalhar para você não vai ser definida pelas linhas de tendência. Então, pronto, ó, o que vai acontecer? Quando o mercado escorrer para cima e bater no range superior, você vai vender. Quando o mercado escorrer para baixo e bater no range inferior, você vai comprar. E você pode utilizar os níveis de Vegas. Aqui no MetaTrader eu coloco mais de um nível. Né? Aqui já no indicador do TradingView eu tenho 5 níveis. Tá? Mas funciona igual. Ou seja, em cima você vai vender, tá? Na direção da mediana, onde a mediana, que é essa média central, será o alvo da tua operação. E quando ele afastar para baixo, o que você vai fazer? Você vai comprar também no alvo da mediana, aproveitando os order blocks. Precisa ser exatamente no ponto de exaustão e reversão? Não necessariamente. Você pode aproveitar os blocos e fazer ensaios. A cada nível de Vegas, você pode abrir ordens convergentes
para aquela mediana. Então, o que acontece? Se você tem aqui uma condição, olha só, vamos agora acompanhar o fluxo de consolidação. O que é consolidação? Noções de price action básico, pessoal. Isso a gente estuda a fundo lá na nossa sala fechada, né? Você tem um suporte, ok? Você tem uma resistência, e você tem o mercado confluindo. Olha, ele sai do suporte, bate na resistência, volta ao suporte, volta à resistência, volta ao suporte. Ou seja, ele está lateralizado dentro dessa confluência. Isso se chama consolidação de preço. Então você tem a consolidação de preço, ele bateu na resistência máxima lá em cima. O que você vai fazer? Você vai ensaiar uma venda. Aqui essa minha venda já estava antes. Eu poderia ter feito a segunda entrada aqui e tirado no preço médio, sempre a maior dentro do protocolo de gestão de drawdown que eu ensino, ok? E você vai ter várias oportunidades de entrada a cada nível de Vegas, e essas entradas podem possibilitar a grade, o gradiente. Então eu abri uma entrada aqui, a minha segunda entrada seria aqui, a minha terceira entrada seria aqui, e todas elas confluindo para a média, para esse alvo aqui de baixo. Ó. Nesse sentido, enquanto o par tiver mantendo as características de baixa dispersão, é você fazer a ordem e esperar. De forma muito simples, ele vai confluir, vai bater no take que você definiu e você vai sair da operação em preço médio. Se você trabalhar isso de uma maneira coerente, combinando o túnel de Vegas com os order blocks e principalmente fazendo uma gestão, uma gerência financeira em cima da tua conta, para não deixar que o teu drawdown suba, né, acima de 5%, para não deixar que o teu nível de margem caia para patamares inferiores, nesse caso, você pode trabalhar o gradiente com extrema tranquilidade, ou seja, trabalhar sem stop loss, apenas com as ordens soltas, e óbvio, você vai ser inteligente, né, e utilizar a gestão financeira. Quando essa ordem for para o positivo, você vai proteger a operação com stop loss no lucro, né? Você vai trabalhar, por exemplo, as noções de confluência, né, dentro dos ranges. Então, aí, para você ser afiado, e eu quero finalizar o vídeo com essa dica, né, além de tudo que eu falei, você pode procurar aqui no meu canal um vídeo intitulado Estratégia ou Técnica, agora não lembro, para quem não tem tempo de operar. Cara, você utiliza a Audi NZD, Audi CAD, NZD CAD, trabalha com essa forma, dessa maneira, obviamente monitorando, com gestão financeira e tal, e você vai ganhar aí entre 2 a 3% ao mês de uma maneira tranquila, tá? Óbvio que não é garantido, o mercado de Forex é um mercado especulativo, um mercado de alto risco, você tem que monitorar e ter critério de entendimento. Agora, se você compreender o que a gente está mencionando, você vai trabalhar exaustão e reversão. Então vamos pegar um exemplo aqui, tá, pessoal, desse aspecto de exaustão e reversão, um exemplo prático. Ó. Então digamos que você percebeu que ele afastou aqui da mediana, ó, ele chegou num patamar de consolidação. Então você identificou a consolidação. No momento que você identifica a consolidação, ok? Olha lá, ó. Então ele chegou num ponto, as agulhas, né? Os agulhamentos bateram lá no nível de Vegas e não passaram, ó. Isso aqui significa que o mercado está, digamos assim, obedecendo a região de resistência. E ele consolidou, ó, voltou no suporte e tal, ele formou essa caixinha aqui, ó. Depois você viu que ele veio caindo e ele rompeu a zona de resistência, a zona de consolidação aqui, caindo. Aqui gerou a reversão. Então daqui, ó, ele vai entrar num movimento, ok, de mudança de tendência. Então, aqui é o ponto da tua venda. Ou seja, quando... Opa, ainda não estou acostumado com essas ferramentas aqui do TradingView. Aqui é o ponto de queda, tá? No MetaTrader, mesma situação. Olha lá, ó, vamos capturar aqui, ó, a consolidação e a reversão. Então, ele subiu aqui, olha lá, ó, subiu, bateu lá, ó, não passou, voltou. Olha lá, ó, voltou aqui, ó. Obedeceu o nível de Vegas,
Por que os níveis de Vegas são interessantes? Porque os níveis de Vegas respeitam a expansão de Fibo. Então, quando você tem essa ideia, esse conceito sendo trabalhado, você pode identificar de forma rápida quando ele consolida. Como nesse caso. O que essa consolidação representa para essa tendência de alta? Representa que a força compradora exauriu. Então, aqui eu tenho uma chamada exaustão. Ok? Essa exaustão, né? Essa exaustão aqui, acende o meu sinal amarelo para eu aguardar a reversão. Então, quando eu percebo isso, eu vou buscar o nível de baixo e vou tentar entender o ponto de rompimento. Quando ele botou o ponto de rompimento, eu tenho, então, a chamada reversão propriamente dita. Então, reversão. Exaustão e reversão. Na reversão, obviamente, eu vendo. Tá? Aqui, de novo, ele deu agulhamento, conformou um suporte, né, nos 50% do canal aqui, voltou e cruzou lá em cima. Então, exaustão, reversão. Na reversão, eu entro a compra. Se eu tomar como referência sempre compras abaixo da média e vendas acima da média, eu vou estar de forma muito segura ajustando a minha operação ao conceito de volatilidade histórica. Então, por exemplo, nessa última consolidação que ele deu aqui, ok? Aonde que a gente vai buscar? A gente vai buscar a média de novo. Então, venda. Ah, mas e se ele for contra, Thiago? Não tem problema, você espera o próximo nível de Vegas e entra. Tira o sistema no preço médio a maior. Como é que você tira o sistema no preço médio a maior? Eu já expliquei isso em outros vídeos também. Você vai fazer o seguinte, você vai estruturar a tua operação como num sistema matemático. Então, por exemplo, digamos que você fecha uma ordem positiva de $10. Você consegue, nesse meio processo, fechar uma ordem negativa de -5 e fica com 5 positivos. Então, você vai fechar um sistema de 2 ordens saindo com lucro. Essa é a ideia. Ok? Então, eu quis mostrar aqui, pessoal, uma diferença fundamental da operação tradicional, onde você captura sinais em qualquer par de forma indiscriminada, para essa técnica mais voltada para os pares de baixa dispersão e para o position trading. Nos próximos vídeos de pré-mercado, eu vou estar trabalhando análises nesse tipo, para combinar com as análises tradicionais que a gente já faz, né? Usando aí o TradingView, né? O Marcel faz várias análises ali de Bitcoin, ouro e tal, mas para contemplar também os position tradings. E lembrando, gente, não existe estilo melhor que outro. Eu estou trabalhando com gradiente linear, minha média é 4,5%, de forma consistente há mais de um ano. Tá? Desde que eu adotei essa técnica como minha técnica oficial, eu tenho só tido, digamos, bons resultados. Eu mostro para quem quiser os meus resultados no mql5.com, no MyFXBook. Basta você me pedir aí em privado. Vem conversar comigo nas redes sociais. Eu tenho certeza que se você é um trader que não tem tempo de ficar sendo scalping, porque às vezes o cara aprende que ele precisa ser scalping, precisa trabalhar no gráfico de 15 minutos, né? E para você trabalhar no gráfico de 15 minutos, gráfico de 5 minutos, você tem que estar na frente da tela, você tem que observar e monitorar os pontos, os gatilhos de entrada, os momentos de mercado, né? Os momentos de notícia e tal. Às vezes nem todo mundo tem tempo. Eu não sou um cara que eu tenho, até tenho hoje em dia, mas eu não sou. O meu estilo que eu mais gosto não é o estilo de scalping. Respeito e reconheço que tem muitos traders profissionais top de linha, maravilhosos, que trabalham gráficos de 15 minutos, gráficos de 5 minutos com extrema maestria e ganham seu dinheiro, né? Agora, eu consegui ajustar minha consistência e virar a chave no mercado a partir do estilo position trading, onde eu tenho alvos mais esticados, onde eu tenho uma análise mais matemática do que discricionária. O que é o trader discricionário? Agora está em moda essa palavrinha, né? Discricionário é aquele cara que é baseado em palpite, ele é baseado em intuição, em feeling, ok? Já o trader que trabalha modelos, né, de análise mais de longo prazo, ele precisa se basear em alguns aspectos, alguns modelos mais que
ainda assim são conceituais, ainda assim, em alguns casos, discricionários em alguns aspectos, mas ele não está baseado num palpite, eu vou entrar porque agora vai. Não. A pior coisa que existe dentro do mercado de trade é o tal do agora vai. Eu já vi gente quebrando, gente tomando muita surra do mercado por causa disso, agora vai. Não. São técnicas. Identificar possíveis padrões de mercado, exaustão, confluência, reversão. No momento que você reverte uma tendência, você entra, tenta buscar a entrada no início dessa tendência. Pronto, esse é um primeiro parâmetro que já deu um norte muito diferente para muitos dos alunos. Tá? Depois, pares de baixa dispersão, porque se uma ordem, por exemplo, do GBP-USD fica negativa, ela te consome muito mais nível de margem do que se uma ordem dual de NZD fica negativa. Então você vai pegar esses pequenos elementos com o tempo e você vai ver que eu tenho razão. Você trabalhar 3, 4, 5 ordens no Audi NZD, tá? Às vezes não consome o mesmo nível de margem de você pegar uma única ordem num par mais exótico, no ouro, por exemplo. Então, quer dizer, para quem está começando, traders mais iniciantes, com contas menores, né? O Axis Select, por exemplo, na fase seed, que é a fase de semente, né? A fase avaliativa, ela começa com $500, você operando o teu capital. Mas vamos considerar, vamos ser razoável. Eu ainda acredito que $500 é pouco capital. Você tem uma margem apertada. Então, por que você vai operar ouro, vai operar GBP-USD, cuja dispersão é muito maior e o nível de contrato vai exigir uma pontuação muito maior para você? Ele pode te dar um lucro maior, mas ele pode te consumir muito mais nível de margem, fazendo você quebrar mais facilmente. Então, escolhe pares de baixa dispersão, começa a ganhar de uma maneira mais tranquila, leva o teu trabalho a uma consistência maior, ganhando aí teus 1, 2, 3% ao mês, de uma maneira extremamente tranquila. E aí, quando você tiver com maestria nessa técnica, aí sim, em paralelo, você vai atribuir ferramentas, outros pares, EAs e até, quem sabe, moedas exóticas e tal, para buscar ampliar tua rentabilidade, tua resultado mensal. Agora, o teu nível introdutório de trabalho, ele vai respeitar uma característica patrimonial que você tenha, né? Uma conta de $500. Lá na frente, quando você estiver operando 10 mil para frente, por exemplo, aí tudo bem, aí você pode reduzir o lote e compensar, digamos assim, a dispersão dos pares com um lote maior ou menor em relação ao teu saldo. Então, gente, não sejam, digamos assim, impulsivos. Usem, por exemplo, raciocínio lógico em cima dessa questão que eu estou falando. Né? Se você tem um par que te permite operar com baixa dispersão, onde o valor do pipete não vai ser tão alto, onde você pode equalizar uma técnica de médio e longo prazo, você faz a tua ordem, tenha paciência e dorme tranquilo. Eu tenho operado nos últimos anos aí Audi NZD, Audi CAD e NZD CAD, e em alguns casos, GBP Audi, Euro Audi e Euro GBP, que são pares de dispersão intermediária, então só aqui eu dei 6. Você pode aplicar a técnica do túnel de Vegas e do gradiente linear com relativas tranquilidade. Tá? Por que relativa? Porque nada é absoluto, né? Eu não posso chegar aqui e previsionar para vocês que tudo vai dar certo 100%, porque a gente nunca sabe que pode acontecer no mundo um flash crash, alguma coisa. Mas, de uma maneira trivial, tradicionalmente, esses pares há muitos anos, há mais de uma década, se mantêm estáveis, mesmo com a geopolítica mundial do jeito que está, a situação do mercado financeiro do jeito que está. Eu te convido, então, a abrir a conta na Axis Select, que é a corretora parceira desse trabalho, me chamar nas redes sociais e vir para o meu Master Group. Lá dentro do Master Group nós vamos aprofundar ao máximo esses aspectos. Se eu mencionei alguma coisa aqui que você ficou com dúvida, deixa teu comentário, deixa tua dúvida, né? Chama a gente, eu faço questão de responder um a um. E essa é uma técnica simples, tem muito mais vídeos sobre isso aqui mesmo no meu canal, tá? Canal Forex com Thiago Lacerda. Você pode consultar à vontade, é público, né? Eu não mantenho segredo sobre essa técnica, secreto, um secretório, não, babaquice, está público para todo mundo usar.
Não existe o dono da criança aqui. É nada mais, nada menos do que um ajuste em cima da compreensão de um elemento que nasce lá das ações, né? A técnica de gradiente linear nasce do mercado de ações. Quando você tem uma empresa que já tem a consolidação de mercado, o preço lateralizado, você pode trabalhar com gradiente. Né? Se você pegar uma Vale do Rio Doce, por exemplo, você pode trabalhar com gradiente. Uma Petrobras, você pode trabalhar com gradiente, mas não é o caso, tá? Nosso mercado é Forex, então eu quero entender que dentro do mercado de Forex, nos pares principais, eu tenho alguns deles que cumprem com características interessantes que você pode aproveitar. Mesmo trabalhando tradicionalmente, mesmo com ter um stop loss, porque você pode simplesmente aproveitar a consolidação que eu estou ensinando e entrar tradicionalmente. Bota teu stop loss lá se você opera desse jeito. Né? Traz para o M15, faz tua entrada normal, usa os setups ali de curto prazo, traz para o H1, traz para o H4, tranquilo. Mas você tem a compreensão de volatilidade histórica lá em cima, te ajudando nesse sentido. Ok, gente? Para o vídeo não ficar muito mais extenso, essa foi uma aula um pouco mais extensa, tá? Agradeço demais a presença de vocês, fico aqui à disposição, me chama nas redes sociais, mais uma vez o convite, abre tua conta e vem para o Master Group. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima.